Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, eu sou Áurea Lopes, jornalista, profissão que atrai as pessoas curiosas e investigativas, assim como cientistas, né? Por isso eu acho que eu vou curtir muito fazer essa série de podcasts Febrace Inspiradores e aposto que você também vai. Nesse episódio, a gente vai conversar com a professora Flávia Tuvardovski. Nascida em Porto Alegre, ela mora na cidade gaúcha de Osório, onde foi trabalhar há 11 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A Flávia domina como poucos a arte de cativar os jovens para os encantos das ciências. Mas olha só, não são quaisquer jovens. Acredita que ela se tornou uma especialista em meninas cientistas? Pois é, vamos conhecer essa e outras histórias dessa educadora, flautista e engenheira, que superou desafios na carreira e se tornou referência para suas alunas. Bem-vinda, Flávia, tudo bem? Tudo bom, Áurea. Então tá bom, obrigada por estar aqui com a gente. Flávia, vamos começar com você contando um pouco da sua história, sabe? Porque eu soube que você teve muitos desafios, enfrentou muitos desafios aí para concretizar os seus sonhos pelo fato de ser mulher, né? Lembra um pouquinho disso aqui pra gente. Na verdade, eu enfrentei muitos desafios, mas eu acredito que naquela época eu não achava que realmente eles fossem tão grandes ou tão difíceis, né? Acredito que eu tenha minimizado muito eles. Uma das coisas que foi muito importante é que as pessoas, ou seja, muitas pessoas, elas acreditavam em mim. E aí isso fez com que esses desafios parecessem que eram bem menores do que eles realmente eram. É claro que, voltando atrás hoje e pensando, eu vejo um pouco diferente. Eu iniciei a minha caminhada na música assim que eu saí do colégio, fiz 3 anos de música, eu estava completamente realizada e era encantada por um professor meu de música. Só que na época eu fui assediada por ele. E isso fez eu balançar. Quando isso aconteceu, eu pensei que eu queria fazer alguma coisa diferente. E foi então que eu decidi que eu queria fazer engenharia. Então, assim, foi uma frustração, mas eu também acabei tomando isso como vou partir para alguma faculdade, para alguma outra coisa diferente. E você concluiu o curso? Eu não concluí música, porque daí a gente faz o vestibular de novo, eu fiz a federal que tem no Rio Grande do Sul, e aí quando a gente faz para um outro curso da mesma universidade, a gente precisa optar. Então eu optei por largar a música, trancar na verdade, e iniciar a engenharia. E aí entrei na engenharia e eu fiquei completamente preenchida, né? Eu amei demais a engenharia. Aí eu vivia dentro dos laboratórios, fiz iniciação científica desde que eu entrei, me formei em engenharia também bem rápido, assim, porque eu gostava muito realmente daquilo, e fui trabalhar no chão de fábrica. Aí trabalhei alguns anos no chão de fábrica, na verdade até durante a faculdade eu também trabalhava no chão de fábrica e trocava com o laboratório, e vi no meio desse caminho que eu não estava ainda completa. E aí eu fiquei muito instigada a voltar para a universidade. Então eu voltei para fazer mestrado e doutorado. E aí foi durante o doutorado que eu fiz uma prova para professora substituta da URGS, na engenharia de produção. E aí ali eu fui
menosprezada. Então, na minha banca, eu estava grávida de 6 meses do meu segundo filho, e aí um dos professores falou para mim que eu não deveria estar ali, que eu deveria estar em casa parindo. Foi muito difícil acomodar aquilo, mas eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria fazer, e eu segui em frente. Então, difícil foi, mas eu consegui provar para mim mesma, porque realmente eu tinha aquelas pessoas que acreditavam em mim, que eu poderia seguir adiante. Que bom isso, né? E no dia a dia, no chão de fábrica, como foi o cotidiano no meio de um ambiente que você tinha a maior parte de colegas homens? Havia alguma diferença? No chão de fábrica trabalhava como engenheira de processos. Eu era muito nova, eu era a única mulher do chão de fábrica, né? Então que coordenava ali várias funções, verificava os equipamentos. Eles me tratavam sempre com muito respeito, mas era diferente, assim. Mas eu me impunha bastante. Ali eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, eu aprendi a lidar com públicos diferentes, com pessoas que conheciam muito daquelas atividades, e eu consegui, assim, aprender muito, não só da parte técnica, que a faculdade muitas vezes ela não mostra, porque tem muita teoria, mas eu aprendi a parte prática e a parte humana. Passei por situações bem difíceis, né? Então, teve uma vez que eu também nunca me esqueço, um dos colaboradores, né, dos meninos, né, era mais novo ainda do que eu, fez uma coisa errada e o supervisor de produção queria que eu o demitisse. E aí, porque eu era responsável. E aí eu disse, não, o meu cargo é engenheira de processos, o senhor é o responsável por demiti-lo. E aí eles me botaram na parede e me fizeram assinar um papel. Eu digo, eu só assino se o senhor assinar junto. Então, aquilo ali foi muito difícil para mim, porque eu não consegui me opor àquela situação. Chorei muito depois que eu saí, né, que eu fui para casa e eu pensei assim, era uma sexta-feira, dia 13 de junho, eu pensei, segunda-feira eu vou ser demitida, porque eu não queria assinar, eu assinei, mas assinei impondo que ele assinasse junto. Sim. Não fui demitida, então, assim, tive belíssimos momentos depois na fábrica, e eu acho que isso também me ajudou a conquistar o respeito de todo mundo, né? Não fiz o que eles queriam que eu tivesse feito, eu apenas assinei um papel de responsabilização, e quando eu saí da fábrica, uma pessoa que realmente me protegia muito lá dentro, que eu não conhecia, que era um dos maiores acionistas, né? Então, um amigo meu até hoje, ele contou assim, né, Flávia, a gente sabia de tudo, então a gente olhava por ti, e aquilo lá me tocou muito. Então, são aquelas pessoas, aqueles anjos do caminho. Que bacana. E você acha que hoje esse preconceito ainda é assim forte, Flávia? Você acha que as adolescentes de hoje elas têm um pouco mais de facilidade para romper essas barreiras, esse estereótipo, né, da profissão masculina, feminina ainda está muito forte? Eu acho que o preconceito, ele permanece, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente cada vez mais toma ciência disso, né? Então, na minha época, eu não tinha ciência de muita coisa que aconteceu, eu fui saber hoje, ontem, então, assim, isso para dizer que foi nesta época que eu me dei conta de muitas coisas que aconteceram, que eu acabei de contar para vocês. Mas hoje é diferente porque hoje a gente não tem só uma voz, né? Não é uma voz individual, não é a voz da Flávia que passou por alguma coisa, é a voz de um coletivo, né? Então são muitas mulheres, são muitas meninas que elas acreditam que podem ir adiante, que elas acreditam que elas podem lutar contra esse preconceito, e isso faz com que a gente seja mais forte. Antes não era falado, ele era velado, né? Então, dizer que é mais fácil, eu estaria minimizando isso. Não é mais fácil. Eu acho que hoje a gente se apoia e a gente identifica, e a gente consegue lutar, e a gente consegue enxergar, a gente consegue falar e consegue ser ouvida. E ganha esse espaço de fala, né, que é importantíssimo. E
E Flávio, vamos falar um pouco de ciência, né? Como é que começa? Como é que tudo começou para você? Como é que a ciência, a pesquisa entraram na sua vida? A ciência entrou na minha vida. Bom, eu acredito que a gente já nasce cientista, né? Desde pequenininho, quando a gente começa a descobrir o mundo, quando a gente começa a botar os objetos na boca, porque a gente não tem o tato, né? A gente não tem coordenação motora enquanto bebê, então a gente já coloca na boca para identificar aquele objeto, né? Para conseguir saber. Mas ela de verdade começou de forma bem mais concreta quando eu tinha 9 anos de idade. Então foi através de uma Bastante cedo, professora. né? 9 anos é bem cedo. 9 anos. No quê? No fundamental? No ensino fundamental, sim, a professora Sandra Nichelli, ela era uma professora de ciências, eu estudava numa escola estadual em Porto Alegre, e ela fazia atividades extracurriculares, e ela chamava isso de clube de ciências, né? Hoje faz tanto sentido clube de ciências e atividades extracurriculares. Naquela época não tinha tanto, né? Ou a gente não conhecia. E era uma coisa E voluntária, assim, extracurricular, porque você se sentia interessado e se candidatava a participar, é isso? Exatamente. Aí os alunos que queriam participar, eles se inscreviam e iam no contraturno para a escola para fazer ciência. Eu gostava tanto daquilo que eu lembro que muitas vezes eu matava a aula, então fugia da escola e pulava o muro da própria escola para entrar dentro do clube de ciências, porque aquilo lá era algo sensacional, era extraordinário. E o que é Então, que vocês faziam lá? a gente fazia de tudo. Meu primeiro projeto de ciências foi germinação de grãos, então foi verificar como que crescia, como que brotava, germinava, então o grão do feijão, o grão do milho em diferentes substratos. Então a gente testou em algodão, em terra vermelha, em areia da praia, e a gente verificava como que eles cresciam. Mas o projeto que mais me marcou foi o projeto que trabalhava com memórias. E aí ele me marcou muito porque a minha hipótese foi negada. Então, eu e mais 2 colegas, a gente tinha certeza que as memórias negativas marcavam muito mais as pessoas. E a gente descobriu que a gente estava completamente errado. Que as Olha, que memórias interessante. positivas eram muito mais importantes, né? Marcavam muito mais. Aham. Descobriu cientificamente ali. Cientificamente, a gente tinha um plano de pesquisa, a gente tinha um problema, a gente tinha um objetivo, a gente precisava fazer um referencial teórico, que hoje não é no Google, a gente foi na biblioteca pública da cidade, foi na biblioteca que tinha também, tinha um time que eu não gosto muito, do Internacional, mas era perto da nossa escola, então a gente foi até essa biblioteca pesquisar em livros, né? O que os Sei. livros falavam de algo que naquela época a gente nem chamava de neurociência, né? A gente chamava de memória, a gente Aham. chamava de pensamento, a gente nem nomear sabia direito. Agora, toda essa prática de exploração, de pesquisar, de fazer as perguntas e ir atrás das respostas, quando você se tornou professora, você sentiu a necessidade de proporcionar essa mesma oportunidade para os seus alunos? Quer dizer, pular o muro da escola formal, né, como você fez, tipo, ampliar o currículo regular, dar ênfase a atividades que são mão na massa, pesquisa. Você teve esse mesmo interesse em propiciar essas oportunidades, né? Por que você acha isso importante para a aprendizagem? Eu acho que isso é, na verdade, de extrema importância para a aprendizagem, porque é quando o estudante ele faz algo que o instiga, que ele consegue ser o protagonista de tudo isso, que ele vai fazer aquilo lá ter significado para ele. Então, somente quando ele consegue se fazer parte do todo, que ele vai querer ir atrás. Então, sim, eu, quando entrei no IFE e vi que o Instituto Federal, ele propiciava com que nós, então, servidores, que a gente fizesse essas atividades com os nossos estudantes, eu quis agarrar com 2 mãos e, tipo, bom, vamos fazer alguma coisa como um dia fizeram por mim. Você sabia já que isso era bacana e era engajador, né? Que projeto você propôs? Como é que foi? Como é que você teve essa iniciativa dentro da instituição? Logo que eu entrei em 2010, mas em 2011 o Instituto ele lançou um edital, o primeiro edital de pesquisa, então era quando a instituição estava começando a pensar em pesquisa, só que ainda era uma pesquisa muito
aos moldes do que a universidade faz, né? Então, o professor propunha uma ideia, um projeto de pesquisa, o professor escrevia esse projeto e aí chamava os estudantes que queriam fazer parte. Naquela época, eu escrevi um projeto, então eu não estava com toda essa ideia concretizada de engajamento de estudantes, mas eu queria muito que esses estudantes fizessem um projeto. Foi escrito por mim, ele era um produto diet a partir da batata Yacon. Então, a batata Yacon ela é muito propícia para o desenvolvimento de produtos que não contenham açúcar para esse público diabético. Uhum. E aí eu chamei 2 estudantes do técnico em informática, né? Eu fui catar os alunos, né? Os alunos não me conheciam ainda, porque eu só dava aula no superior, então eu precisava ter estudantes, e disse, você quer fazer um projeto comigo? E elas quiseram. Aí elas começaram a desenvolver, então, esse produto diet para esse público específico. E tiveram sucesso, você me contou. Sim, elas tiveram sucesso, até foi bem inusitado, porque na época o nosso reitor pediu que eu levasse esse trabalho para uma feira de ensino médio técnico que ocorria, então, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Elas foram, apresentaram e elas ficaram em segundo lugar. Nós não fomos na premiação, ficamos sabendo depois que isso tinha acontecido por uma colega, então até foi muito feliz, cada uma delas ganhou uma câmera fotográfica, eu ganhei uma cuia de chimarrão, né, então sou do sul, sou gaúcha, cuia muito significativo. Sim. E eu fiquei feliz com isso, só que o que aconteceu foi que 3 semanas depois, a secretária do secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul me ligou questionando por que eu ainda não tinha inscrito o projeto na Mostra Tech. Olha só, E é uma outra mostra. É uma outra mostra, é uma mostra que ocorre no Sul. Uhum. É uma mostra bem grande, ela abrange todo o Brasil e também América Latina, mas hoje ela é aberta para todo mundo. E aí eu disse que eu não conhecia a Mostra Tech, né, já sabendo a vergonha que eu devia estar passando, né? E aí ela explicou o que era e que eu deveria me inscrever, porque eu havia ganhado, né, a credencial, as meninas haviam ganhado a oportunidade de apresentar na Mostra Tech. Fomos à Mostra Tech e conhecemos, e aí o mundo mudou, né? Não só para elas, mas para mim. Aí eu disse, nossa, isso é possível, os estudantes fazem. Aí eu me reconectei com a Flávia de 9 anos. E aí quando aconteceu isso, eu digo, nunca mais quero não ir a uma feira de ciências. E aí botou o pé na estrada das feiras de ciências. Aí botei o pé na estrada das feiras de ciências. Chegou a Febrace também? Cheguei a Febrace. Aí essa história também é muito bonita, porque outros alunos, então foi mudando esses estudantes, né? Os estudantes foram desenvolvendo outros projetos, foram vendo que era possível, então a gente já conhecia a Mostra Tech. E aí uma delas, a Mariane, disse assim para mim, prof, posso inscrever o trabalho na Febrace? Eu disse, pode. Então ela foi, preparou todo o material, mandou. Então fomos selecionados para apresentar o trabalho na Febrace, isso foi daí no ano de 2014, e chegou na hora de ir, ela não quis ir. Mas os colegas foram. Olha. Ela não foi, os colegas foram, e foi um sucesso. A gente ficou encantado com a Febrace. E a gente disse, bom, então agora a gente todo ano tem que vir para a Febrace, e todo ano a gente vai para a Febrace desde 2014. Ô Flávio, você fala as meninas, elas... Me conta aí, como é que é esse seu sucesso com as meninas da ciência? Como é que você se tornou essa especialista, assim? Você está rodeada das meninas, como é que você atrai essas meninas para a ciência? Qual que é teu segredinho? Na verdade, eu acho que o segredo são elas. eu não sei como isso aconteceu, mas pensando, cabe nos dedos de uma mão quantos estudantes meninos, né, eu tive. E eu tive 5, né, dentro de mais de 100 meninas. Nossa! E o que eu acredito hoje, né, pensando, né, fazendo essa retrospectiva, por que tem mais meninas, né? Então, por que elas acabam, talvez, me vendo como uma referência? É porque uma mulher fazendo pesquisa talvez não seja algo do cotidiano
de todas elas. Talvez não seja algo comum. Se a gente perguntar, me fala o nome de uma mulher pesquisadora, talvez todo mundo pare. Hoje eu acho que isso já está um pouco mais desmistificado, mas para todos os estudantes em geral, sempre vai vir o nome de um homem. Por quê? Porque foi mais divulgado, porque foi mais para as mídias isso. E eu acho que hoje tem duas coisas. A primeira é que elas me veem como também uma mulher fazendo pesquisa, e elas veem nelas mesmas que as colegas conseguem fazer pesquisa, então por que elas também não podem fazer pesquisa? Uhum. Elas conseguem enxergar o potencial delas também, né? Muito Com certeza. interessante isso. E dentro desse potencial, você acha que as meninas têm características ou algumas habilidades que são mais assim, aderentes à prática científica? O que o fato de ser uma mulher, uma menina, pode favorecer aí nessa prática da pesquisa? Eu acho que como nós fomos criadas, né, infelizmente acaba sendo diferente de como muitas vezes ou costumeiramente os meninos são criados, né? Então, devido à influência que a gente sofre ou a gente recebe, né? Sofre não, né? Não vamos ser sofredor, que a gente recebe da nossa sociedade, através da nossa cultura, as meninas acabam achando que elas não conseguem seguir adiante. Mas quando elas se envolvem, a dedicação delas, a força de vontade, a resiliência, o foco faz com que elas acabem indo muito mais adiante, e isso elas acabam desenvolvendo muito mais. Então eu tenho uma orientada hoje, a Victoria, ela é um exemplo extraordinário, assim, de como tudo aconteceu. Ela chegou no IFE, num projeto de STEM, então, algo que eu aprendi também por iniciativa da FEBRAS. Então, a FEBRAS, junto com a Embaixada dos Estados Unidos, eles deram essa oportunidade de professores do Brasil inteiro desenvolverem, verificarem o que são essas práticas. Eu trouxe isso, então, para o Campus Osório. Só para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte o que é o STEM. Na verdade, são práticas que a gente faz de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje também tem toda a parte das artes, né, do design. E a gente faz com que o estudante, ele faça isso de forma prática, aliando a teoria que ele vê não só na escola, mas no seu dia a dia. Tá certo. E aí foi trazendo essas práticas, então, para dentro do Instituto Federal, que a gente divulgou isso para as escolas da região. Nós atendemos 23 municípios do litoral norte gaúcho, que a Victoria chegou até a instituição para participar dessas oficinas de STEM. E ela participou dessas oficinas, estava ainda no ensino fundamental, ficou muito instigada a entrar no IFE, a estudar, ser estudante do IFE. E aí, quando ela foi fazer o processo seletivo, eu perguntei, Victoria, para que tu vais fazer o processo seletivo? E achando assim, ó, certo que ia ser para informática, tem administração informática. Porque ela era muito habilidosa, e ela disse assim para mim, e também já é um estereótipo que eu coloquei, né? Sim. Aí ela responde, administração. Aí eu, mas por que, Victoria? Toda educada, né? Sora, porque informática não é para menino. E aquilo me frustrou muito. Só que ela falou de uma forma que eu não consegui abordar. Deixei, né? Guardei no coração. E aí, 2 anos depois, ela me procura. Então, depois ela fez o processo seletivo, entrou no IFE, para eu ser orientadora dela. E o projeto de pesquisa que ela desenvolveu, então, no ano passado, durante a pandemia, foi com tecnologia. Ela acabou o produto dela, ela programou utilizando tudo que ela disse que ela não tinha capacidade e habilidade para desenvolver. Que então bacana, essa foi, né? A parte mais extraordinária. Que bacana, amadureceu, né? E acabou reconhecendo a sua capacidade. Isso é importante, despertar esse autoestima também, né? E Flávia, me diz uma coisa, como professora, né, agora assim, como educadora dentro de uma sala de aula, né, o que você recomenda ou sugere aos professores fazer
para promover esse engajamento com a pesquisa, com a ciência, na prática, assim, no dia a dia ali, que estratégias de ensino, aprendizagem você acha que são mais favoráveis para trazer esse aluno para esse pensamento crítico, para essa análise científica, esse olhar, essa visão das engenharias, enfim. Como aproximar o aluno desse universo? Eu acredito, Áurea, que tudo que vem dessas práticas, desses aprendizados, dessas ideias, mesmo que o professor esteja em sala de aula, ela precisa vir do estudante. Então, o professor ele até pode utilizar alguma metodologia que seja específica, que ele esteja dando um problema específico, vai depender do que ele está abordando, mas a ideia de solução, ela precisa vir dos estudantes. Os estudantes, eles precisam protagonizar as suas ideias, porque só assim eles vão conseguir ser parte da solução, e eles vão conseguir se sentir parte do todo. É só quando isso conseguir ser observado por todos os estudantes que não só o aprendizado ele vai ficar mais significativo, mas aquele estudante também nunca mais vai esquecer daquilo que ele passou, porque ele foi parte da resposta para aquele problema. Uhum. Quer dizer, não impor, não trazer uma fórmula, uma receita pronta, mas construir junto com eles. É isso, ouvi-los. Saber o que eles querem pesquisar, o que eles querem fazer, na prática é isso. Com certeza. Bacana. E depois que eles se engajam, né, qual é o benefício disso? Né? Por exemplo, um aluno que tem um projeto, ou um grupo de alunos, né, uma equipe, que prepara um projeto para concorrer numa feira, que sabe que vai haver uma premiação, ou que vai ter uma viagem, vai para outro país, né? Você disse que teve alunos também que já foram para o Chile, foram para a Colômbia, e qual é o benefício disso? Como é que isso modifica, né, transforma esse aluno? Eles saem dessa experiência de uma forma diferente? Em que sentido? Eles saem completamente diferentes. Eles são um estudante antes de participar do projeto, antes de entrar no projeto, outro estudante durante o projeto e outro estudante quando ele sai para divulgar o seu projeto. Porque muito mais que concorrer numa feira, porque eles acabam concorrendo, é aquele momento que o estudante tem com ele mesmo e com o avaliador dele. É o momento que ele consegue contar para uma outra pessoa de uma forma científica, quando for um avaliador, e de uma forma simples, rotineiramente, como se ele fosse contar para o irmão dele de 5 anos, que é para o público geral que está visitando a feira. Então, ele tem que se reformular, ele tem que se fazer entender de diferentes formas, e isso vai trazer um amadurecimento e uma mudança de comportamento que é inimaginável. E quando ele ainda vai para o exterior, por exemplo, para os Estados Unidos, ele ainda vai ter que saber uma outra língua. Então, mesmo que ele não saiba, eu já passei por vários estudantes que não sabiam nem falar inglês, então muitos decoraram a sua apresentação. A Victoria, que eu acabei de falar, ela mal sabia, ela sabia o básico, assim, do inglês, e ela aprendeu muito, se esforçou muito também, porque é o que eu digo para eles, né, nada vem de graça, né? Então, além de toda essa mudança também comportamental e desse amadurecimento enquanto ser humano, eles acabam trazendo para eles mesmos e para a sua comunidade uma mudança de postura. Eles enxergam o mundo de uma forma diferente. Bacana. E para a gente finalizar a nossa entrevista, Flávia, vamos imaginar que você está conversando agora com as Victórias que estão te ouvindo, que estão pensando em escolher uma carreira, pensando em escolher um trabalho. Que conselho você daria, que sugestão você daria para as meninas que ainda estão indecisas e pensando no que fazer? Gostam de uma coisa, mas têm receio de não ser para elas, de ser ciência não é coisa para menina, enfim. O que você teria a dizer para essas Victórias que estão ouvindo a gente agora? Eu dizia para essas meninas que a primeira coisa, a primeira sugestão que eu posso dar para elas é que elas nunca acreditem em alguma coisa
que elas escutem de alguém e que as deixe desconfortável. Que se algo desconfortável que foi falado para elas, que elas questionem isso. Que o desconfortável seja algo que instigue elas a questionar também. E a seguir adiante. E a querer finalmente fazer algo diferente. E o mais importante de tudo, que se elas, em algum momento, se elas duvidarem de si, se elas não conseguirem a resposta para isso nelas mesmas, que elas procurem aquela pessoa que mais apoiou elas durante a vida delas. Seja algum familiar, seja algum amigo, seja algum professor. Porque nada melhor do que a gente ter uma referência em que a gente possa confiar e que nesses momentos que a gente possa ir ao encontro dessas referências, porque é isso que vai dar a garra, a força de vontade para elas seguirem adiante e para elas verem se realmente aquilo fez sentido ou não. Porque muitas vezes não faz, mas que elas não desistam e que elas acreditem nelas mesmas. Muito bom, força meninas. E força você também, Flávia, muito obrigada por todas essas mensagens positivas e por todas essas sugestões e histórias inspiradoras, tanto para alunos quanto para professores que estão nos ouvindo. É muito bonito a gente ver isso e muito sucesso para vocês e suas garotas, tá bom? Obrigada tá bom, por muito tudo. Obrigada. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça no Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma favorita. Até a próxima terça!